Estudos para concursos pro Alesp Direito Constitucional. O que é mesmo? Direitos fundamentais, né? Saca só sobre os princípios fundamentais da Constituição. Parece que vai cair na prova da Alesp. Recentemente, os princípios fundamentais não têm caído nas questões da Unesp, né? Os princípios fundamentais estão no artigo 4. O basicão é que dá pra dizer que os princípios fundamentais e da Constituição são o artigo 1 a 4, que é só o título 1, antes do título 2, que é os direitos fundamentais, que começa no artigo 5, né? A maioria das questões de Constituição, na verdade, são os artigos 5, mas, nesse caso aqui, também às vezes cai artigo 4, 1 a 4, né? Dois princípios fundamentais são as questões que falam da soberania, dos objetivos e das relações internacionais do Brasil com o mundo. De princípios de relações internacionais, né? Tipo, repúdio a terrorismo, tá, 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 tá. Daí tem a dignidade humana também, em alguns cantos. Também fala aquelas coisas às vezes aparece o, o asilo político também. Às vezes aparece os direitos fundamentais, né? Na verdade é a coisa que mais aparece. Né? Os direitos fundamentais que são os, 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 os direitos fundamentais, né? Aqueles três lá: soberania, pluralidade política, direitos humanos. Tá, 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 tá. Só consigo lembrar desses três agora. Cidadania também, né? Os fundamentos. São os três fundamentos básicos. Os poderes também, né? Lá no parágrafo único, o executivo, o judiciário e o legislativo, né? Daí eles colocam alguma coisa, tipo, se eles perguntam de um fundamento, eles colocam lá no meio algum objetivo, quer dizer, se eles perguntam dos fundamentos, eles colocam algum princípio internacional ou algum objetivo lá no meio. Se eles perguntam dos objetivos, eles colocam alguns objetivos das relações internacionais lá no meio. Se eles perguntam das relações internacionais, eles misturam tudo mesmo. É, né? É sempre assim. Interessante, né? Daí, indo para as questões agora. Resumão. Deixa eu ver se tem um resumo aqui na apostila. Tem uma separação do que é o poder executivo e legislativo, os objetivos, os princípios de relações internacionais. Separando em três, interessante. Mas eu quero ver se tem algum resumo nesse canto aqui. Não tem, não. Essa é uma tabela. Legal, uma tabela, interessante. Então, eu vou ler aqui o final, ler a tabela. Depois eu vou ler as questõezinhas só para e depois eu vou ler o texto inteiro, né? Para criar um fundamento para cabeça. Fundamentos, artigo 1, objetivos fundamentais, artigo 3 e princípios de relações internacionais, artigo 4. Fica misturando as coisas, né? Nos fundamentos tem a soberania na ordem interna, que pode se considerar com independência nacional, que é a mesma coisa que soberania, só que é o treco dos princípios de relações internacionais. Na ordem internacional, respeito entre as nações. Ou seja, você pode separar o fundamento de soberania na ordem interna como interno, ou seja, nós nos respeitamos e temos soberania, e e a independência nacional é mais sobre um tipo de soberania sobre o respeito prestado pelas outras nações, né? Tem uma amplitude disso. Nos fundamentos do artigo 1 tem a cidadania, né? Você pode encontrar a cidadania como um objetivo fundamental também, que é a arrecadação de pobreza e da marginalização e redução das desigualdades regionais e sociais. Se você conseguir isso, você consegue cidadania, que é o direito de todo mundo conseguir viver com ou sem com os básicos dos direitos humanos, né? As condições que viabilizam a cidadania. No terceiro fundamento, a dignidade das pessoas humanas, né? Isso é super importante. Ele aparece de novo, no direito internacional, que é um dos preceitos, princípios de relações internacionais. Sempre queremos direitos humanos, prevalência dos direitos humanos em todos os tecos. Ou seja, a gente não pode fazer nada horrível, né? Daí, aspecto
Se você pensa nos fundamentos, você pode dizer que os direitos de pessoa, da dignidade da pessoa humana tem um aspecto individual e anímico. Vamos proteger as nossas pessoas. E enquanto no aspecto de relações internacionais, quer dizer que nós vamos sempre falar mal das coisas que são contra os direitos humanos, que é um aspecto coletivo e global. E também não vamos tentar proteger os direitos humanos nas nossas ações internacionais. E por fim, sobre um quarto ponto dos objetivos fundamentais. O quarto objetivo fala dos objetivos fundamentais, diz que a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pode ser aparecido nesse aqui, pode ser aparecer no princípio de relações internacionais. O importante dessa tabelinha é que dá para confundir as coisas, entende? Porque elas parecem as mesmas coisas. Essa coisa de promoção do bem, que a gente todo mundo quer que todo mundo se dê bem e tenha direitos e seja proteger seus direitos. Pode-se dizer que no princípio internacional pode ser usado, refletido no repúdio ao terrorismo e ao racismo. Lembre-me, sabe, de ataques terroristas e das atrocidades racistas da Segunda Guerra. Tem agora questõezinhas. Em 16 de março de 2014, a Crimeia, que é um país, realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à separação da Ucrânia. Isso aqui é velho e é atual também, né? Abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que restou implementada nos dias seguintes. A Crimeia pertenceu à Rússia até 1953, quando o líder Nikita Khrushchev resolveu que a península deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos, assinaria a operação correta, tomando por fundamento a Constituição Federal. Basicamente, provavelmente vai falar das coisas de anexação. Não, não faz sentido. Eu não estou lendo coisas do artigo 1 e do artigo 1 a 4, né? Esses artículos não falam das coisas de anexação de estados e coisas. Vamos lá. A Constituição de 88 não se ocupa em ter tema em epígrafe, vale dizer, não trata de questões internacionais e não menciona os respectivos princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Errado. Quer dizer, né, tem princípios, já acabou de ler isso. A Constituição Federal se ocupa em tema em epígrafe. Epígrafe, eu estou me confundindo com essa coisa de epígrafe, mas provavelmente está falando da coisa que está escrita aqui no anúncio, na frase inicial, né? Ou seja, relacionamentos internacionais. Bom, porém, não menciona qualquer princípio de relações internacionais. Errado, né? Próximo, a Constituição Federal de 1988 se ocupa de tema de equilíbrio, certo? Estabelecendo como princípio, como a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição em defesa da democracia e dos direitos humanos. Hã? Volta, não entendi o que eu estou lendo. Com princípio, que a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano, que é, no caso aqui, é essa coisa aqui da Ucrânia e da Rússia, na hipótese de requisição. Ou seja, primeiro o cara tem que pedir. Eu acho que isso aqui, na verdade, está escrito direito tá escrito nos tecos de coisas internacionais, certo? Em defesa da democracia, sempre, e dos direitos humanos. Na verdade, não tenho certeza se essa coisa de democracia aparece mesmo, mas é sempre dos direitos humanos. E com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas. Não precisa de mandato das Organizações Unidas. Tá certo isso aqui. As Nações Unidas são importantes, né? Mas se a gente quer ajudar, a gente tem a soberania de ajudar, né? Interessante. Isso aqui é interessante. Mas eu vou pular e ver os próximos enunciados. A Constituição Federal se ocupa de tema de equívoco, certo, estabelecendo como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Isso aqui está errado porque está falando dos valores sociais do trabalho e iniciativa, que são os fundamentos do Brasil, e não da coisa. Não, essa aqui só está errada porque está acionando uma coisa que não tem nada a ver com, com os princípios internacionais. Os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa são fundamentos do Brasil. São fundamentais, estão no artigo 1, tá? Entendeu? E o último anúncio fala a Constituição Federal se ocupa do tema de requeiro, sim, estabelecendo como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, os princípios de autodeterminação dos povos e não intervenção. Esse aqui tá certo, é o mais bonitinho de todos, o terceiro tá muito confuso. Eu digo que é a E. O gabarito é a alternativa E, acertamos aí.
A alternativa C, aquela que estava confusa, diz: contraria ao princípio de não intervenção quanto à iniciativa D. Não se esqueça da dignidade da pessoa humana e valores sociais de trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República. Ou seja, o C falava de alguma coisa que somente intervirá. Tá vendo? Tá vendo? Tá falando somente intervirá em outro estado soberano na hipótese de requisição. Ou seja, tem os princípios de não intervenção, entende? Só que eu achei que se tivesse essa coisa de requisição, ou seja, no caso aqui o cara faz um tipo de pedido para ele para ele ajudar politicamente nessa coisa, entende? Tipo, defender a ideia que os caras estão defendendo, entende? Mas acho que parece que isso aqui não pode ser considerado. Por causa que o princípio fundamental da relação internacional do Brasil é não intervenção. Interessante. Próxima questão para terminar, antes de ler o texto, conteúdo da apostila. A dignidade da pessoa humana no âmbito da Constituição brasileira deve ser atendida como. Daí a primeira fala, dignidade da pessoa humana, como é que é entendida? Essa aqui eu estou confuso. Vamos ver? Uma exemplificação do princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade reconhecida pela Constituição. Errado. Não é compreendida, isso é o direito humano, né? Um direito individual garantido somente aos brasileiros natos, nada a ver, todos têm direito à dignidade da pessoa humana. Uma decorrência do princípio constitucional da soberania do Estado brasileiro, não sei. Um direito social decorrente da Convenção Internacional de Ratificado do Estado brasileiro, isso aqui, bonitinho. Um dos fundamentos do Estado Democrático, fundamentos, é sim, do direito da República Federativa do Brasil. Eu vou de E, né? Porque é fundamento. E deu certo. Gabarito E, letra E mesmo. Como vimos, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República e não se confunde com a prevalência dos direitos humanos, que é um dos princípios de relações internacionais. Au, tchau, 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 tchau. A coisa de prevalência de internacional de direitos humanos é basicamente que a gente nunca pode definir, proteger qualquer tipo de ação que é contra os direitos humanos nas outras. Nunca pode, tipo, elogiar coisas de direitos que é contra os direitos humanos de outros países, por exemplo, guerra ou assassinatos ou coisas. Agora vamos ler o texto. Atenção. Princípios fundamentais da Constituição. Os valores máximos, diretrizes e os fins mais gerais orientadores da nossa ordem constitucional estão apresentados logo no início da Constituição Federal de 1988. De 1988, artículo 1 ao 4. Digamos que esse título 1 da Constituição Federal apresenta as características mais essenciais do nosso Estado, seja de fundamentos, objetivos e princípios. Fundamentos, objetivos e princípios. Os fundamentos também podem ser confundidos com princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são também chamados de valores superiores por uns. Nem quero lembrar o nome desse cara. E informaram todo o estudo do direito constitucional, embora não se revistam de primazia formal, no sentido de permitir a declaração de constitucionalidade de outras normas da Constituição, possuem força normativa reforçada por servirem de interpretação e aplicação das demais normas constitucionais e principalmente legais. Dessa forma, ainda que não catalogadas no rol de chamadas cláusulas pétreas, parte desses princípios fundamentais encerram verdadeiros limites materiais implícitos ao poder constituinte derivado da reforma. Já outros princípios fundamentais, ligados à separação dos poderes, do sufrágio universal e da forma federativa do Estado, constituem limitações materiais explícitas que estão escritas no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. São sobre cláusulas pétreas. Você deve considerar ainda que os princípios são catalogados na condição de princípios político-constitucional, consoante a doutrina de José Anfalso da Silva, que sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E precisamos ainda fazer uma diferenciação em breve de normas de princípios políticos constitucionais. Normas de princípios políticos? Nada a ver, não entendo isso. Na classificação de JJ, os princípios políticos constitucionais encerram as decisões políticas. Encerram as decisões políticas fundamentais concretizadas nas normas que informam todo o nosso sistema constitucional positivo, incluindo nos artigos 1 e 4 da título 1 da Constituição, que a gente está lendo agora. Já os princípios jurídicos constitucionais informam a ordem jurídica como um todo e decorrem diretamente dos princípios político-constitucionais e das normas da Constituição abrangem, por exemplo, o princípio da supremacia da Constituição e o princípio da legalidade devido ao princípio legal e do juízo natural e o do contraditório, entre outros, também de caráter local, social. Conforme
de Glimar Ferreiras Mendes, princípios fundamentais integram as categorias de princípios da ordem política que estruturam a organização política do Estado brasileiro e que agora possamos analisar. Princípios político-constitucionais são decisões jurídicas fundamentais dependentes de regras. Comentários: isso está errado. Volta. Deixa eu tentar entender o porquê está errado. O gabarito é errado, certo é julgar, né? Vamos ler. Princípios político-constitucionais. Falou agora há pouco disso. São decisões jurídicas fundamentais dependentes de regras. E agora eu respondo, não tenho a menor ideia do que é erro aqui. Eu não entendi nada dessa frase. Vamos ver a explicação. Os princípios político-constitucionais, que é o que falou que faz aqui no começo da frase, dizendo se são decisões jurídicas. Mas na explicação diz, os princípios político-constitucionais são realmente decisões políticas fundamentais. Não são decisões jurídicas, são decisões políticas fundamentais. Não são decisões jurídicas, são decisões políticas. Política jurídica, entendeu? Não dizer de José, desse cara José Afonso Cristóvão Brasileiro, entretanto, não dependem de regras anteriores, pois são normas de princípios, normas fundamentais conformadoras do sistema constitucional positivo. Podem ser niveladas às chamadas decisões políticas fundamentadas de Carl Schmitt, relativas aos direitos e garantias fundamentais e à conformação do Estado de Direito. Fundamento do direito da República, e Estado democrático. Fundamentos. Então, no artículo 1, né? Primeiro você lê o caput, depois você lê os incisinhos de direitos. A República Federativa do Brasil, né? O nome do nosso país, que não é Brasil, é República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, né? Às vezes cai essa coisa de união indissolúvel, zoado. Constitui-se em Estado democrático de direito, né? Pô. Daí, o caput está falando do princípio republicano, do princípio que a gente é república, é uma república, que traduz nossa opção por uma república constitucional, ou seja, uma forma de governo republicana, conforme iremos estudando, qual a investidura do poder, o acesso aos cargos públicos em geral, do mais poderoso dos políticos aos mais humildes dos concurseiros, são franqueados a qualquer cidadãos que preencham condições objetivas de capacidade estabelecidas no próprio contexto constitucional e nas leis com elas aderentes. Assim, veja que nosso regime político é democrático, em que prevalece a soberania popular, configura a chamada democracia participativa e semidireta. Que pode ser exercida tanto direta como indiretamente, conforme observa no parágrafo do artigo 1 e do artigo 14. Parágrafo único do artigo 1 diz: todo poder emana do povo, que é exercido por meio de representações de eleitos, democracia, representantes eleitos, que é a democracia indireta, plebiscito, de ser poder ser votado ou ser votado, né? Ou diretamente, que é quando os caras fazem os remédios constitucionais para eles mexerem no poder, nos tecos, né? Tipo plebiscito, referendo, iniciativa popular de projeto de lei, nos termos da Constituição. É isso aqui, eu já vi várias questões, e o problema dessas questões que cai isso aqui é que elas são extremamente fáceis. Tipo, você só tem que ler o treco uma vez e você nunca vai errar isso aqui, essas questões que cai esse conteúdo aqui. Porque elas falam, tipo, ela é muito fácil, é só fala que por meio de representantes eleitos. Poder emana do povo, né? Ele fala representantes eleitos, ele fala indiretamente, e depois ele fala... Bom, basicamente ou ele tira os representantes eleitos, ou ele coloca indiretamente. A maioria das vezes é a coisa do indiretamente, né? Um momento, por favor. Bom, voltando. E o artigo 14 parece que fala de soberania. A soberania popular será exercida pelo sufrágio. Sufrágio é voto, tá? Sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos mediante. Daí ele fala os trequinhos que acabou de falar aqui no direto. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. O Estado de Direito é o Estado submetido ao império da lei, normalmente votado em um parlamento. Império da lei, interessante.
Parlamento com representantes eleitos ou não. Já o Estado Democrático de Direito é aquele no qual os verdadeiros detentores do poder são os cidadãos, os eleitores que elegem os representantes que irão estabelecer o direito ao qual o Estado e seus poderes deverão se submeter. Representa a necessidade de se providenciar mecanismos de apuração e se efetivação de vontade do povo das decisões políticas fundamentais do Estado, conciliando uma democracia representativa, pluralista e livre com a democracia participativa e efetiva. Como já comentamos, guarde que esse princípio democrático, juntamente com os artigos 2 e 3 do artigo 4 da CF 88, constituem chamados princípios políticos constitucionais na classificação de José Afonso da Silva e configuram-se nas decisões políticas fundamentais conformadoras do sistema constitucional positivo. Essa coisa de positivo é muito irritante. Os fundamentos da República estão expressos no artigo 1, né, dizendo a primeira coisa da união indissolúvel, e depois ele fala os fundamentos. 5 fundamentos: soberania, cidadania, pessoa humana, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, é um que eu esqueço várias vezes, e o pluralismo político, que é o direito de ter várias pessoas representações, certo? A partir dessas informações, definições de forma do governo e de Estado definidas no mesmo artigo, podemos dizer que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Daí podemos dizer que a forma de governo e forma do Estado é república. Quer dizer, a forma de governo é república, a forma do Estado é federativo, né? O regime de sistema político é o Estado democrático. E depois, falando disso, ainda mais os fundamentos. De novo, repetindo: soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Socidivapo. Socidivapo, olha, eu me lembro de uma vez um professor ensinar esse tipo de mnemônico, Socidivapo. Caraca, eu tinha esquecido completamente do Socidivapo. Mas eu acho que faz mais sentido se você falar soco na cara. Soco na cara. Porque pra mim esse Socidivapo parece mais um soco na cara. Parece mais como se a pessoa que estivesse querendo falar soco na cara, sopapo na cara, sabe? Mas não deu certo. Socidivapo, engraçado. Como próxima gestão, próximo ponto, sugestão: ler artigo 1 e escrever uma frase estranha aqui. Sobe o cidadão digno com trabalho, iniciativa e política plural. Ou seja, eles querem uma frase mó estranha que eu não gostei dela para fazer um mnemônico aqui na apostila. Bom, a soberania é atributo da República que outorga ao Estado. Tá explicando cada coisinha, tá? A soberania é o atributo da República que outorga ao Estado brasileiro o poder de exercer livremente o seu poder na ordem interna, sem obediência de qualquer ordem política. É superior ao passo de que na ordem externa encontra-se em pé de igualdade com os demais estados independentes e as quais devem respeito ao seu soberania, que nem a gente falou lá na tabela do começo. Segundo, cidadania representa um conceito jurídico amplo que cada vez mais aparece explorado em provas, não compreende apenas o feixe de direitos políticos, civis e atribuídos às pessoas, e nem tão somente a cidadania em sua acepção política ativa, direito de votar, e passiva, que é o direito de ser votado. Encerra assim, além de direito à participação social e política, o direito à educação, à saúde e ao trabalho, e todo um leque de direitos sociais que permitem o efetivo exercício de pessoa humana como cidadão brasileiro e sua efetiva participação e integração social e política à própria República. Conforme explicita, Maria dela, vou pular essa parte aqui, tá? Não confunde o direito da cidadania com o conceito jurídico de cidadão. Para o direito ao cidadão é o sujeito de pleno gozo dos direitos políticos. Pessoa que tem todos os direitos políticos, ele é um cidadão. E que também fez as suas obrigações, também é um cidadão. Basicão, né? Capacidade eleitoral passiva e o exercício de cargos e mandatos públicos, trecos plebiscitos, referentes. Bom, voltando. A dignidade da pessoa humana, outro fundamento, se assenta no reconhecimento de um direito de proteção ao indivíduo frente ao Estado, e também em face dos demais indivíduos a pessoas jurídicas de direito privado. Incidência dos direitos fundamentais das relações horizontais, e também um dever do tratamento isonômico aos próprios semelhantes, materializa por isso em diversos postulados jurídicos normativos, como uma impossibilidade no exercício da execução antecipada de pena, do reconhecimento da união homoafetiva como uma entidade familiar e limitações à cláusula da reserva do possível, como a exigibilidade do direito ao mínimo existencial do indivíduo.
a proteção dos direitos e garantias fundamentais e o princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos sociais e civis. Segundo o Supremo Tribunal Federal, representa significativo, vetor interpretativo, verdadeiro valor, fonte que conforma ou inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país. Traduz de modo expressivo um dos fundamentos que se ausenta entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direitos constitucional positivo. O STF faz essa assentada ao reconhecer e qualificar a união homoafetiva como entidade familiar. O Supremo assentou ainda que é também daí que decorre o princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre por implicitude do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana e assumiu o papel de extremo relevo no processo de afirmação. Gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se em função de sua própria teleologia como um fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou até mesmo esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade verdadeiro postulado constitucional implícito que qualifica como uma expressão de uma ideia a força que deriva o princípio de essência e dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e de livre iniciativa foram alcançados à condição de fundamentos da República para assentar de uma vertente a orientação capitalista do nosso Estado e de outra aborda que as relações entre capital e trabalho deverão absorver esse importante valor social estampado no capítulo da ordem econômica da Constituição, que está no artigo 170. E só para comentar, do meio aqui, dessa coisa de busca da felicidade e coisa do STF, eu estava meio grog, eu não estou entendendo nada, porcaria nenhuma que eu estava lendo aqui, tá? Artigo 70, vamos ver o que diz. A ordem econômica fundada da valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social observados os seguintes princípios. Princípios significa a Constituição consagrar uma economia de mercado, uma vez que a iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista. Além disso, significa que, embora capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre os demais valores da economia de mercado. Tais fundamentos têm por objetivo, segundo José Afonso da Silva, que fica aparecendo toda hora, orientar a intervenção do Estado da economia como um propósito de fazer valer os valores sociais do trabalho que constituem não só o fundamento da ordem econômica, mas da própria república. O pluralismo político pressupõe o reconhecimento de garantia da inclusão do processo de formação da vontade geral da participação da vida política e social de pessoas de diferentes grupos sociais, étnicos e orientações sexuais, política e também filosófica ou religiosa, e possui como decorrência, dentre outros, os direitos de liberdade de associação, de manifestação do pensamento e da orientação religiosa, da criação de partidos políticos e sindicatos. Além disso, você deve ter em mente outro importante princípio enunciado no artigo 2 da Constituição Federal, que diz, na verdade quase nunca caiu o artigo 2, mas interessante, né? São poderes da União independentes harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E é só isso, né? E na verdade ele cai bastante, cai às vezes, quase nunca, mas cai às vezes, só perguntando qual que é os poderes. Ou seja, é a questão mais fácil de todas, se cair uma questão disso. Não tem como errar, basicamente. Voltando, ou seja, esse artigo assegura o princípio da separação dos poderes ou a divisão funcional do poder, que consiste na repartição de funções estatais, executiva, legislativa e judiciária entre três órgãos distintos: judiciário, executivo e legislativo. Esses três órgãos distintos serão representados pela administração pública, chamada assim mesmo, é o Poder Executivo, o Congresso Nacional é o Legislativo e o Tribunal Superior, o Supremo, isso, esqueci, fico sempre confundido o nome do verdadeiro poder mais alto do Judiciário, né? É o Supremo Tribunal Federal, tá? STF Supremo, esse é o nome do cargo do Poder Judiciário mais alto, entendeu? Entre três órgãos distintos. Com isso, evita-se. Qual seria o nome do órgão do Poder Executivo? Esse eu tô confuso. A Casa? Lá, sei lá. O Planalto? Planalto é órgão? Não é só um local? Estou confuso, não quero saber. Esquece. Com isso, evita-se concurso. Pula porque eu não consegui ler isso. Podemos dizer que essa teoria comporta ainda uma forma de controle recíproco. Ou seja, os poderes são independentes entre si e se controlam, tá? Ou seja, o executivo pode interferir no judiciário, o judiciário pode interferir no legislativo, o legislativo pode interferir no executivo, entendeu?
os carinhas se batem um no outro para impedir que eles façam coisas do mal, entende? Podemos dizer que essa teoria comporta ainda uma forma de controle recíproco em que um poder limitaria ou controlaria certas atividades de outro, a fim de evitar desvios e excessos. Esse sistema de controles recíprocos será denominado de sistema de freios e contrapesos, cheques e balanças. Nos norte-americanos, entendeu? Não entendi, mas eu entendi também. Próximo, exemplo de manifestação desses trecos. Um exemplo, é o controle externo, tá? Bom, o controle de nomeação de autoridades por parte do Senado da República. Artigo 52, é um dever de prestar contas por parte de qualquer pessoa, o agente público ou não, o Tribunal de Contas também é um treco de controle. Entendi. Próxima questão. Uma coisa que compete privativamente ao Senado Federal. O que é o Senado Federal? Acho que o Senado Federal é o carinha que fica julgando coisas se pode fazer ou não, né? Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto após a eleição pública o quê? Coisas de magistrados, ministros do Tribunal de Contas, governador do território, presidente de diretores do Banco Central e procurador-geral da República e titulares de outros cargos que a lei determinar. Ou seja, parece que o Senado Federal tem que sempre aprovar essa nomeação dessas pessoas super importantes, tá? E não estou mais afim disso. Pula, 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 pula. Não quero mais ler de coisas de poderes. Aqui. Objetivos fundamentais da República, finalmente. Os objetivos fundamentais da República, artigo 3, visa assegurar a igualdade material aos brasileiros, possibilitando iguais oportunidades a fim de concretizar a democracia econômica, social e cultural e tornar efetivo o fundamento da dignidade da pessoa humana. E observe que seus são 4 objetivos. 1, 2, 3, 4. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Só para comentar, se você quer acertar a questão de objetivo, basicamente você tem que escolher a coisa que é mais bonitinha de todas. Ou seja, a coisa que se fosse feita, se fosse futuro, o futuro seria perfeito. A humanidade estaria em paz e o mundo seria a verdade, o amor inteiro. Esses são os tipos de respostas que você tem que escolher nas perguntas de objetivos. Um objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. É tão legal, né? Se a sociedade fosse livre, justa e solidária. Também o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional, né? Bom, né? Só os outros países não querem destruir a gente e ferrar com a gente e roubar todas as nossas coisas, nossa economia e todas as nossas coisas que podem, todas as nossas riquezas, né? Próximo, também um objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a dignidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nossa, todas as nossas pessoas conseguiram chegar a um nível fundamental de riqueza. Elas têm total dignidade humana. Uhul! E o quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Opa, nós não somos mais pessoas horríveis que discriminam por qualquer tipo de motivo só para querer destruir toda a vida humana e o ódio. Nós amamos, é o amor, todo mundo é amor. Bom, é assim, né? Tipo uma reclamação e uma força de vontade. Contudo, observe que na sua prova nem sempre aparecerá um verbo de infinitivo para você identificar que é um objetivo, né? Que nem o construir, ou garantir, ou erradicar, ou promover. Na maioria das vezes estará só com o subjetivo do tipo promoção do bem de todos, erradicação da pobreza. Mas isso é engraçado, né? Mas dá pra entender, certo? A coisa que é bonitinha e a felicidade total é um treco objetivo. E tem que ter um verbo, tá? Bom, para terminar, os princípios de relações internacionais, que está no artigo 4, que fica confundido com os outros princípios, né? São 10 princípios que regem as relações internacionais. Um, dois, três, e eles parece que eles são separados em 3 tipos. O artigo 4, o Caput diz: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Daí, ele separa em 3 pontos aqui: a paz, independência nacional e pessoa humana. Primeiros, princípios ligados à independência nacional. Independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados e cooperação dos povos para o progresso da humanidade. O mais legal desse aqui é o parágrafo único, tá? Segundo, os princípios que são ligados à pessoa humana. Primeiro é a prevalência dos direitos humanos em todas as suas relações internacionais e a concessão de asilo político é permitida assim nos princípios. Legal, né? E o terceiro ponto é os princípios internacionais ligados à paz. A defesa da paz sempre, a solução pacífica de conflitos sempre, repúdio ao terrorismo e racismo sempre, e a independência nas... E é só isso, esses 3 mesmo. Ele fala depois, a independência nacional
que reconhece o plano internacional, que é o reconhecimento no plano internacional dessa nossa soberania. Difícil hoje em dia, né? Como elemento da igualdade entre os povos de respeito mútuo, tem como corolário o princípio de igualdade entre os Estados, que consagra o princípio de sua subordinação política no plano internacional, muito embora as condições materiais, econômicas e bélicas variem enormemente de um país a outro, e a este princípio a Constituição agrega o de cooperação entre os povos para progresso da humanidade, inciso 4, justamente para perseguir uma redução das desigualdades materiais. O princípio da igualdade entre os Estados impede tratamento discriminatório de qualquer natureza, não obstante existem ressalvas no tocante ao direito comercial. Legal. O princípio da não intervenção, inciso 4, é também contrário ao princípio da soberania e da independência nacional e preconiza que o Brasil não interfirá em assuntos internos de outros estados. Legal, né? Próximo, na forma princípio de autodeterminação dos povos, assegura a não ingerência externa dos assuntos internos de cada estado, que tem liberdade para se auto-organizarem e se auto-administrarem. Tá, 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 tá. Não tô mais com saco. Vou ler só o parágrafo único para terminar. O parágrafo único do artigo 4 diz: traz o objetivo a ser perseguido pelo Estado brasileiro, que é a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, que é um dispositivo de certa forma provinciana, que raramente se mostrou aplicável na prática, uma vez que os países latino-americanos atualmente compõem os mais diferentes tipos de blocos econômicos, dos quais o Brasil normalmente não participa. Por exemplo, a NAFTA e a Aliança do Pacífico, participando do Brasil tão somente do Mercosul, que nem como União Aduaneira conseguiu ainda se firmar. Este item costuma comparecer em prova, substituindo o termo de comunidade latino-americana por comunidade sul-americana. Sério que tem isso? Que maldade! E assim termina esse basicão aqui de direitos fundamentais, né? Tchauzinho.